Vamos ler. Lá em Lucas 24, diz assim, a partir do versículo 1, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida no sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembra-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia? Versículo 8, a ficha caiu aqui, queridos. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de João. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém? Nós vamos orar. Pai querido e amado Deus, coloque aí a mão no teu coração, comece a pedir para o Senhor falar com você nessa noite. Eu sei que você veio aqui para receber algo do Senhor. Então, que você não espere muito de mim, mas que você peça agora para o Senhor: Senhor, fala comigo. Senhor, revela aquilo que está nas entrelinhas da Tua palavra através do Teu Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui e eu quero Te agradecer, Pai, pela Tua graça, por ter nos trazido, porque o Seu amor nos atrai. Porque, Senhor, nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas porque o Senhor nos amou primeiro, nós estamos aqui. Porque nós sabemos que aqui nós somos alimentados, porque nós sabemos que aqui o Senhor fala conosco, nós sabemos que aqui o Senhor tem uma palavra de cura, de transformação, e eu quero te pedir, Senhor, que eu diminua neste lugar, nesses poucos minutos que eu tenho aqui para transmitir a Tua palavra, que eu diminua, mas que a Tua presença seja grandiosa neste lugar, Senhor. Que a presença do Teu Espírito Santo venha tocar-nos, e aquilo que, Senhor, o Senhor quer nos revelar nessa noite, seja revelada a cada um, Senhor, dos Teus filhos. Tira, Senhor, toda a distração, todo o cansaço, tira, Senhor, toda a preocupação, Deus, e que o Senhor venha encontrar espaço nos nossos corações, e que nós saiamos deste lugar, Pai, cheios da Tua presença, porque é o que nos importa, Senhor, estar contigo, receber de Ti a Tua presença, é o que nos faz estar vivos todos os dias, saber que o Senhor é conosco. Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Então, nós lemos aqui, queridos, que eles estavam passando um período de dificuldade, estas mulheres. Elas tinham por costume, por hábito, lavar o corpo, né, das pessoas dos mortos, daqueles que faleciam. E aqui diz que aquelas mulheres, elas estavam caminhando até o túmulo que era emprestado, né, porque Jesus foi um homem tão simples, que até o túmulo, até o lugar onde ele foi enterrado foi emprestado. E elas iam, aqui diz que elas iam de madrugada, né, aqui, alta madrugada, e elas iam conversando. E pensa, queridos, vamos nos transportar, eu gosto de me transportar, teletransportar para cenas e imaginar isso. Eu creio que um dia, em nome de Jesus, Deus vai preparar um momento de eu estar em Israel e poder, né, verdadeiramente passar nos lugares e falar: poxa, olha, a palavra fala desse lugar. Né, eu creio que chegará esse tempo. Mas enquanto isso não acontece, a gente usa a imaginação. Amém? E aí, vamos imaginar que aquelas mulheres, os discípulos,
Nós estudamos e conhecemos a palavra em todas, a maioria do Evangelho diz que onde Jesus estava sempre havia uma multidão. Porque as pessoas se maravilhavam onde ele estava, milagres aconteciam. O que era trevas passa a ser luz. Onde Jesus estava, tudo se fazia diferente. Então, a fama de Jesus ia se propagando cada vez mais. E aquelas mulheres tiveram um tempo de convivência com o Senhor Jesus. Nós não temos, né, queridos? Mas aquele povo foi privilegiado em passar alguns anos com Jesus. E agora, de repente, a presença daquela pessoa tão maravilhosa, porque Jesus ele era simples, ele era amoroso, ele era duro quando precisava ser, mas ao mesmo tempo ele era amoroso. Ele era uma pessoa, um homem que se movia em compaixão. O que é se mover em compaixão? É você ver a necessidade do outro e fazer algo. Bem? Porque, diferente de nós, muitas vezes, nós olhamos uma situação e nós falamos assim, coitadinha daquela pessoa. Mas você pode fazer alguma coisa e você não faz. E Jesus não. Jesus, ele chegava até a pessoa e falava, dizia assim, o que você quer que eu faça? O que você deseja que eu te faça? Então, Jesus se movia de compaixão por aquelas pessoas. Então, esse era o cenário que eles estavam vivendo. Eles esperaram anos pelo Salvador e eles estavam ali diante do Salvador. Então, de repente, Jesus não está mais no meio deles. Não está mais. Vamos lá agora para Marcos, que eu confundi várias vezes aqui. Mas olha só que um outro relato, versículo 16, no versículo 1, diz assim, que muito cedo, 2, e muito cedo, Marcos 16, e muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, e diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olha só, elas estavam preocupadas. Aqui diz que elas estavam caminhando, aqui diz que, não diz, mas até pelo contexto, com certeza elas estavam tristes, abatidas, sofrendo como qualquer pessoa sofre com a perda de alguém que nós amamos. E elas estavam ali preocupadas. E elas receberam uma má notícia. E nós, quando nós recebemos uma má notícia, nós nos preocupamos. Não é? Nos preocupamos. E agora? O que vai acontecer? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sair dessa situação? Elas estavam preocupadas. Quer água? A vovó vai pegar para você. É assim, é ao vivo aqui. E aí elas estavam ali preocupadas. Como é que a gente vai fazer para remover a pedra? Eram mulheres, queridos. Elas estavam preocupadas. E nós nos preocupamos quando a má notícia chega ao nosso coração, nós falamos, e agora? O que eu vou fazer? Elas estavam preocupadas. E aqui diz, nós lemos lá em Lucas, que quando elas chegaram, o que tinha acontecido com a pedra? Já estava removida, queridos. Olha que tremendo isso. Nós nos preocupamos quando esquecemos que nós servimos um Deus que não dorme, que está o tempo todo empenhado em trabalhar para te abençoar. Então você não tem que se preocupar diante de uma situação ruim e se abater em seu coração dizendo, e agora? Como eu vou fazer tal coisa? Porque o Senhor, Ele vai à sua frente, Ele prepara todas as coisas. Ele preparou aquele momento. A pedra já estava removida. E ali, vamos voltar para Lucas, porque o Lucas ele tem alguns detalhes. Por isso que é bom a gente sempre ler vários textos, porque um complementa o outro. E voltando lá, diz que quando elas chegaram lá, elas não acharam o corpo de Jesus. Mas deveria ser surpresa isso para elas, queridos? Não. Não era para ser surpresa. Por quê? Esqueceram, queridos. Amém? Vocês estão comigo. Estou gostando. Vocês estão captando aqui o negócio.
elas esqueceram. Olha só, os anjos, né, tiveram que falar, minha filha, vocês estavam fazendo o quê? Estavam conversando na hora que Jesus falou, porque mulher gosta de conversar, né? Vocês estavam o quê? Papeando na hora que Jesus falou? Vocês não prestaram atenção? Olha só, vamos lá. Aí os anjos, né, dizem. Então, elas possuídas, quando é lógico, né, ver alguém resplandecente, os anjos, isso trouxe um impacto, um temor para elas. E elas abaixaram os olhos. E os anjos já sabiam que o motivo delas estarem ali. E ele disse, por que buscar entre os mortos o que vive? Por que vocês estão buscando? Ele vive, ele não está mais aqui. E ele ainda continuou, ele não está aqui, mas ressuscitou. E ele disse, fala para ela, lembrai-vos de como vos preveniu. Ei, Jesus tinha dito isso para eles. Jesus disse, olha, eu vim para que houvesse salvação, para que houvesse remissão, para que nós fôssemos redimidos novamente, era necessário que houvesse um sacrifício de cruz. Então Jesus falou, olha, eu vou, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ele falou o que ia acontecer. Lá ele diz até, olha, o anjo foi tão específico que ele falou até o lugar, lá em Galileia, ele disse. Quando disse, ele relembra, olha só, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e que seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E aí, então, eu usei essa frase que a gente fala, né? Ai, caiu a ficha. Aí que elas... É verdade. Aqui diz, então, que elas se lembraram das suas palavras. Queridos, no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento da má notícia, no momento da doença, nós temos essa tendência a nos esquecermos daquilo que Deus é. Elas estavam diante daquele que tinha poder sobre a morte. Nós estamos diante de um Deus que pode e opera milagres. E nós nos esquecemos. Parece que nos falta o chão. Nos esquecemos daquilo que Deus falou. E elas então, quando entenderam, quando se lembraram, os anjos falaram, começa a anunciar. E elas foram, anunciaram. Algumas pessoas ainda não acreditaram. Muitos falam sobre Tomé. Né? Muitos dizem, Tomé, a gente usa isso, né? Você é que nem Tomé. Precisa ver para crer. Quando Jesus disse, olha, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Só que Tomé, queridos, diferente dos discípulos, né? Ele foi verdadeiro. Ele disse, se é mesmo o Senhor, quando Jesus ressuscitou já no corpo glorificado, ele disse para Jesus, se é mesmo o Senhor, então deixa eu tocar. Jesus disse, toca. Ele foi sincero. Os discípulos também não acreditaram, só que eles não falaram. Mas Tomé, ele teve coragem de dizer, não, Senhor, se é mesmo o Senhor, eu quero tocar. Então nós temos essa tendência a nos esquecer daquilo que Deus falou sobre as nossas vidas. Mas eu quero te lembrar o que Deus disse. Primeiro, lá em João, diz assim, João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. No momento que a notícia ruim vier, lembre-se de que Deus é contigo. Lembre-se que o Senhor é contigo, que Ele não se esqueceu de você. E lá em Números 23:19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Sabe, queridos, nós muitas vezes comparamos
a fidelidade com o Senhor com a fidelidade do homem. E é aí que nós erramos. E esse versículo ele cabe muito bem. Porque Deus diz, acaso, que em Números diz, Deus não é homem. Se nós estamos acostumados entre nós, na humanidade, em que as pessoas são dissimuladas, em que as pessoas mentem, em que as pessoas dizem que gostam de você e não gostam, aqui a palavra do Senhor diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz que vai fazer, se a palavra do Senhor aqui, sabe quantas promessas tem aqui para a tua vida? 8.000. 8.000 promessas. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Porque Ele não é homem. Então não compare a fidelidade do Senhor, a palavra do Senhor com a palavra do homem. Porque Deus não é como o homem. Deus não se deixa contaminar. Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem. Então a gente precisa entender muito bem isso. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9 diz assim: Mas vós, amados, não ignoreis alguma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Continua mais. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Pode parecer para você que está demorando. Pode parecer para você, mas aqui a palavra diz que pode parecer tardia. Porém, o Senhor virá. Ele vai vir. Nós cantamos aqui, essa canção ela é baseada numa passagem onde o paralítico ele não podia chegar até o tanque, porque ele não tinha ninguém que levasse ele. E diz que em determinado horário o anjo ia lá, tocava as águas e as pessoas eram curadas. Mas essa canção, olha que interessante, ela diz, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Vai chegar o seu dia, queridos. Porque o Senhor prometeu. 8.000 promessas é deixado. 8.000. E o tempo de Deus, que é o que a gente chama de... O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo do homem a gente chama de crono, que é o tempo da ansiedade, da desistência, do desespero, da incredulidade. E existe do tempo de Deus que é o kairos, que é o tempo de perseverança, de providência, do descanso, da fé. Nós precisamos desejar e ter esse tempo, o tempo de kairos, que é o tempo de Deus, da perseverança, da esperança, da confiança, da certeza de que Deus ele vai vir. Assim como ele tinha dito para as pessoas que estavam lá na Galileia, ele disse e ele cumpriu. Então, se Deus disse algo sobre a tua vida, e se está aqui na palavra, queridos, porque às vezes nós pensamos algo e a gente quer que Deus realize. Se não estiver dentro da palavra, não vai acontecer. Mas se estiver dentro da palavra, ela vai acontecer. Essa é uma garantia. Todos esses versículos que nós lemos aqui é para que você seja embasada, a sua fé seja embasada nisso. E para mim, a maior promessa de todas, que nós falamos aqui, das 8.000 promessas que existem sobre as nossas vidas. Lá em Hebreus 13:5, para mim é a mais importante. Lembre-se dessa palavra. Todo tempo, lembre-se dessa palavra. Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Muitos podem te deixar. Amigos podem te deixar. Amém? Hebreus 13:5.
Muitos podem te deixar, mas existe uma promessa. Guarda essa promessa no teu coração. Você não precisa se lembrar das 8.000. Guarda só essa. De que Ele não te deixará. De que Ele não te desamparará. E quando o momento vier ruim sobre a tua vida, as notícias, enfermidade, uma situação na tua casa, no teu casamento, no teu emprego, lembre-se que Ele não te deixará. Lembre-se que você não está sozinho. Lembre-se que a promessa dele vai se cumprir sobre a tua vida. Guarde isso no teu coração. E eu comecei falando sobre a minha conversa hoje com essa menina que trabalha comigo. E ela, já pra gente encerrar, e ela fez um concurso, acho que foi até o mesmo concurso que o Luizinho e a Paty fez do tribunal. E eu acompanho, ela estuda muito, ela é muito disciplinada, muito regrada, assiste videoaulas, compra, quem é concurseiro, né? Quem é concurseiro estuda muito. E hoje a gente tem vivido uma realidade bem complexa nessa área, porque as pessoas estão se capacitando mais. Né? Antigamente as pessoas não se capacitavam tanto, então era mais fácil você ingressar e passar num concurso público. Tá calor, irmã? Liga ali o ventilador, Fabiano. Então, você precisa não só ir bem, mas você tem que ir muito bem. O nível de dificuldade cada vez vai aumentando. E eu sei, porque eu já me preparei para muitos concursos. Hoje, com filhos, fica muito mais complicado. Mas eu já passei por isso. Eu sei o quanto é difícil você trabalhar e estudar, porque muitos só estudam. Mas nós vivemos uma realidade que nós temos que trabalhar e estudar. E ela começou a falar para mim, eu não fui bem, eu não tenho coragem de ver o gabarito. Ela falou, eu não tenho coragem. Eu falei para ela, então, mas você precisa vencer isso. Ela falou, eu vou pedir para o meu marido ver para mim. Eu falei, não, Roberto, você pode pedir para ele sentar do teu lado e ver com você. Mas você precisa vencer. Queridos, tem coisas nas nossas vidas que eu não posso transferir para outra pessoa. Eu preciso vencer isso. E eu conversei muito com ela estava muito aflita. E ela falou assim, mas, poxa, eu preciso ganhar mais, porque eu ganho pouco, eu preciso ganhar mais. E eu disse para ela, tudo bem, você vai continuar. Não deu dessa vez? Vamos tentar a próxima, não desista. Mas eu quis trazer uma realidade para ela que serve muito para a gente. Deus falou muito comigo quando eu estava preparando o estudo para as mulheres, que a gente trouxe o contexto de Lia e de Raquel, que Jacó escolheu Raquel porque ela era mais bonita, né? E Lia tinha um defeito nos olhos, e aí Labão deu um jeitinho de entregar a filha mais velha, e no meio da noite, no casamento, Jacó tinha bebido um pouquinho, né? No casamento eles ofereciam, eram 3 dias de festa, e aí ele não percebeu que não era Raquel. Ele trabalhou 7 anos pela Raquel. E aí diz que no dia seguinte ele percebeu que era Lia. E ele foi falar com o sogro, falou, como assim? Não foi essa pessoa que eu me casei. E aí ele falou, se você quer casar com a Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter a mulher que ele se apaixonou. E vamos trazer o contexto de Lia, ela sofreu muito com isso, pensa. Ela não era desejada, ela não era vista pelos homens porque ela tinha uma dificuldade, contrária da sua irmã. E aí ela se vê numa situação, se foi manipulada ou não, mas ela se vê numa situação, nossa, agora eu vou casar, não vou ser mais solteira. E aí ela vai, dorme com aquele homem que trouxe uma esperança no coração dela, e no dia seguinte ele levanta e fala, não era você. Para a gente entender o que essa mulher passou. Diz que Jacó a desprezava, mas a palavra diz que o Senhor olhou para ela e viu que ela era desprezada, e Deus abençoou e fez dela fértil, e Raquel era estéril. Quando o homem te despreza,
Deus olha para você e diz: olha, eu sou contigo. Você está sendo desprezado, está sendo humilhado, mas eu sou contigo. E aquela mulher passou anos da sua vida buscando o amor daquele homem, quando, na verdade, ela tinha um amor mais importante, que era o amor de Deus. Eu e você, nós temos um amor que é superior a todos, que é o amor de Deus. Sabe, e o que eu quero concluir com isso é que nós passamos, queridos, frustrados durante anos das nossas vidas por aquilo que a gente não conquistou. E não damos valor por aquilo que já conquistamos. E eu disse isso para ela: Roberta, para de ficar focando, de ficar se lamentando, de ficar frustrada por algo que você não conseguiu agora. Mas o que você já conseguiu? O que você já conseguiu? Nós estamos finalizando esse ano, queridos. Como é que você termina esse ano? Com seu coração agradecido por aquilo que você conquistou, que Deus te deu condições de conquistar? Ou você termina o ano frustrado porque você não alcançou aquilo que você queria? E quando a gente fica frustrado com algo que a gente não tem, a gente não usufrui, nós não vivemos aquilo que nós conquistamos. Ela falou: é verdade, esse ano eu queria tanto comprar um carro, eu comprei um carro e eu não fiquei feliz. Entendeu, queridos? Nós esquecemos daquilo que nós conquistamos e focamos naquilo que nós não temos. Nós precisamos aprender a ser feliz com aquilo que Deus nos deu hoje. Eu não posso viver em função daquilo que eu não tenho. Porque se eu não tenho, é porque não é o momento. Isso não quer dizer que eu nunca vá ter. Mas eu tenho que ser feliz. Deus foi muito claro comigo um dia. Deus falou assim para mim: se alegre com aquilo que você tem. Pare de ficar lamentando por aquilo que você não tem, que você gostaria de ter. É o pouco que você tem. O pouco com Deus se torna muito, queridos. Então que você possa se lembrar disso. Lembre-se desse ano daquilo que você conquistou. Não daquilo que você não conquistou. Lembre-se de todas as situações que Deus te fez, te colocou de pé. Lembre-se disso. Aquelas mulheres, elas tinham se esquecido daquilo que Deus tinha falado. Muitas vezes nós nos esquecemos daquilo de bom que aconteceu nas nossas vidas. Nós só focamos naquilo que de ruim, né? Ah, eu não consegui um bom emprego, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Será que nada de bom aconteceu na tua vida? Então que isso sirva de reflexão. Eu postei algo no grupo que também falou muito comigo hoje, que diz assim: só permanece no chão quem não vê em Deus inspiração para se levantar. A pessoa só se mantém prostrada se ela não encontra inspiração em Deus. Então, queridos, entenda isso. A sua inspiração é Jesus. O pouco com Deus é muito. Lembre-se de tudo que Deus tem preparado para a tua vida. E mais importante, de que Ele não te deixará. Ele não te abandonará. Ele estará com você em todo o tempo. Ainda que no momento da dor você não consiga. Tem uma outra frase que diz assim, que no momento da prova, o professor está em silêncio. O Senhor está em silêncio. Não quer dizer que Ele não esteja vendo. O Senhor, Ele tem prazer em te abençoar. Então seja agradecido, queridos. Termine esse ano louvando ao Senhor por aquilo que você conquistou. E aquilo que você não conquistou, Deus vai te dar mais um ano, mais uma oportunidade, novos desafios para você vencer. Amém? Então, levante-se de todas as situações sobre a tua vida. Encare, encontre inspiração. O que não falta é inspiração aqui na palavra do Senhor. Tenho certeza que o dia que você estiver abatido, se você ler a palavra do Senhor,
você vai encontrar inspiração. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela é viva. Ela produz em nós esperança. Amém? Então até aqui foi o Senhor que falou. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos e que você se sinta à vontade nesse momento para agradecer aquilo que Deus fez na sua vida esse ano. Que o Espírito Santo possa te trazer na memória as coisas boas que aconteceu, as vitórias, os momentos de intimidade que você teve com o Senhor. Comece a agradecer e comece a pedir: Senhor, me dá um coração agradecido, me dá um coração que se lembre das suas promessas no momento da dificuldade. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, pelas lutas, Pai. Porque em cada uma delas, o Senhor esteve presente comigo.